graus a temperatura aqui em Veranópolis, céu nublado nesta manhã de terça-feira, dia 10 de dezembro de 2024. E agora nós vamos para o quadro Saúde e Bem-Estar. Assim como todos os meses tem a sua cor, a sua campanha, dezembro tem até mais de uma, né? Mas nós e o posto de saúde aqui de Veranópolis, a Secretaria da Saúde, está focado no Dezembro Vermelho, que é o mês de enfrentamento ao HIV, AIDS e outras ISTs, né? Que são infecções sexuais transmissíveis. Quem está aqui conosco para falar sobre este tema é a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Andiara Luvison, falando um pouquinho sobre a importância de falar sobre este assunto. Um bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia, Ali, a todos que nos ouvem aqui na Rádio Veranense. Mais um ano estamos aqui conversando sobre esse tema tão importante, né? Este ano, em especial, os funcionários da Secretaria de Saúde estão usando uma camiseta vermelha, alusiva, então, ao Dezembro Vermelho, que é um mês, sim, de enfrentamento ao HIV, né? E outras doenças ou infecções sexualmente transmissíveis. Especialmente a gente costuma reforçar, então, a importância, né, do diagnóstico precoce do HIV, né, de se falar sobre isso, de questões de preconceito que a gente sabe que ainda existe muito, né, a respeito dessa doença, mas que nós precisamos quebrar esses paradigmas, né, entender que estamos vivendo num outro momento e sim, né, nós precisamos ofertar e acessar e oportunizar as pessoas que porventura estiverem com dúvida, né, ou que estiverem preocupados com alguma exposição insegura, né, que tiveram, enfim, nos últimos tempos, que procurem os serviços de saúde, esclareçam, tirem suas dúvidas e façam o teste. A gente tem disponível em todas as unidades de saúde, Dani, testes gratuitos, tanto para o HIV quanto para hepatites B e C, sífilis, né, que são infecções sexualmente transmissíveis. Então, nós temos há muito tempo disponível, é gratuito, demora em torno de 30 minutos, então não é um tempo tão longo, não precisa de pedido médico, então a pessoa pode procurar a unidade de saúde de sua referência e se informar sobre esse teste, né? Então, a gente nesse mês está trabalhando especialmente o diagnóstico, né, pedindo que sim, que as pessoas procurem, que não tenham medo, né, que esclareçam. Hoje nós temos tratamentos muito avançados para o HIV, que as pessoas ficam de fato bem, conseguem levar uma vida praticamente normal. Então é preciso falar sobre isso, né, é preciso divulgar o Dezembro Vermelho para conscientizar então as pessoas a procurarem serviços de saúde, testar, se prevenir. Claro, a gente não pode deixar de falar sobre isso, da importância do uso do preservativo. A gente segue tendo casos novos de HIV, né? Além dos pacientes que já vêm há anos em tratamento, a gente segue tendo casos positivos, fazendo diagnósticos novos. Na nossa cidade também. Então, nós não devemos pensar que aqui não existe, que aqui não tem. Pelo contrário, a gente vem tendo, sim, um aumento, né, de diagnósticos, tanto de HIV, quanto de hepatites, né, quanto de sífilis. Sífilis é a doença que a gente mais faz diagnóstico ainda, né? Claro que ela tem tratamento, tem cura, porém é preciso fazer o diagnóstico para dar sequência, então, a todo o atendimento para essa pessoa. Ia comentar, Dani, em relação ao público, né? Vocês percebem alguma mudança? Ou hoje é comum em todas as idades, assim, se a gente for pensar no nível do público que acaba sendo afetada? Sim, nos últimos anos, de forma geral, a gente percebeu um aumento de casos novos no público jovem, né? Então, hoje nós temos diagnósticos de pessoas a partir dos 18 anos já, né? Então, o que não se percebia há algum tempo atrás.
que se via assim diagnósticos em pessoas mais velhas, né? Hoje não, nós temos casos diagnósticos feitos em pessoas muito jovens, e essa é uma tendência não só da nossa cidade, como nacional, né? Então, de fato, se disseminou, né, entre todas as faixas etárias, e muito se deve à diminuição do uso do preservativo, né? Então, hoje se tem dados que 50% das pessoas que têm relação sexual usam preservativo e 50% não usam. Então, metade das pessoas praticam, né, sexo sem segurança, sem proteção, e isso sim faz com que as doenças sexualmente transmissíveis, né, sejam disseminadas, enfim, entre todos os públicos e classes sociais. Então, isso é importante também reforçar, que nós não temos, né, essa diferença hoje, é uma classe social menos favorecida ou mais, não. Também é uma doença que está em todas as classes sociais. E o importante desse diagnóstico, Andiara, porque o HIV, enfim, AIDS, como a gente costuma chamar também, é algo que existe há muito tempo e que, se a gente comparar o cenário de quem recebia esse diagnóstico há anos atrás com o cenário atual, ele muda muito, mas continua sendo uma doença que precisa de muito cuidado e muito acompanhamento. Sim, na verdade, o próprio tratamento para o HIV mudou muito ao longo dos anos, né? Então, há muito tempo atrás, nós víamos pessoas famosas morrendo de AIDS, né? E isso impactava, isso gerava um medo, porque realmente as pessoas, vários famosos morreram definhando, e a gente via isso nas mídias, né? Hoje a gente não vê mais, e muito isso se dá, sim, em razão da evolução do tratamento. O HIV não tem cura, né? A cura ainda não foi descoberta, porque ele é um vírus muito complexo, né? Difícil de encontrar algo que elimine, uma medicação, um tratamento que elimine ele de fato. Porém, as medicações hoje são tão eficazes, né? São tão eficazes que as pessoas conseguem ter uma vida normal, né? Uma vida longeva, e manter o HIV controlado, né? Então, a gente fala que ser HIV positivo hoje não é ser aidético, né? Então, são situações também muito diferentes. A AIDS é a doença instalada quando a pessoa, de fato, não se preocupa com a sua saúde, abandona o tratamento e evolui a um ponto, né, que o vírus destrói totalmente o sistema imunológico, as células de defesa dessa pessoa, e ela fica, então, suscetível a adoecer por qualquer outro vírus que nós temos na comunidade, né? Então, nesse caso, a gente diz que a pessoa é aidética. Mas ser HIV positivo hoje não significa que a pessoa vai evoluir para AIDS, né? Devido a esses tratamentos tão eficazes, né? Que fazem com que a pessoa tenha uma carga viral que a gente diz indetectável. Mas ela pode transmitir? Se a pessoa aderir ao tratamento, né? De uma forma muito comprometida, utilizar a medicação diariamente, fazer os exames e fazer o acompanhamento, e ela chegar num ponto que a carga viral, que a gente diz que é um exame que a gente faz, é indetectável, ela não transmite o HIV. Então, a nossa batalha também é para o diagnóstico e para que as pessoas acessem o tratamento, porque elas podem sim chegar a um nível tal que elas não transmitem mais a doença. Porém, elas precisam usar diariamente a medicação, que não é mais 15 ou 20 comprimidos como era antigamente. Hoje nós temos pacientes que tomam um comprimido por dia e têm uma vida muito boa. E quais são, Andiara, os primeiros sinais que uma pessoa pode talvez ficar em alerta? Eu tive uma relação não protegida e estou começando a ter algum sinal. Como que eu sei qual é o momento de eu buscar esse teste, de eu buscar esse auxílio? Sim. Nós temos duas questões numa situação assim, né, Dani? Então, por exemplo, eu tive uma exposição sexual desprotegida ou algum contato com sangue, né?
por algum outro motivo, compartilhamento de seringas, agulhas, enfim, algum acidente também. Hoje nós temos uma opção de tratamento que é o PEP, que é a profilaxia pós-exposição. Está disponível na nossa farmácia pública gratuitamente, né? Porém, antes de se dirigir à farmácia pública, a pessoa precisa procurar um dos postos de saúde, contar, relatar o que aconteceu. Vai ser atendido por um enfermeiro, por um médico, a gente vai fazer um teste rápido e vai solicitar o PEP, né? Então, isso pode acontecer até 72 horas após a exposição. Essa medicação previne, né, ou evita, a gente não dá para, não podemos garantir 100%, né, de eficácia, mas tem um bom resultado de que se o parceiro, né, for HIV positivo, no caso, né, e essa pessoa não sabe, mas ela se sentiu insegura, ela pode usar essa medicação por 28 dias para evitar uma contaminação. Então, esse é o primeiro ponto. A pessoa não precisa aguardar ter sinais ou sintomas para procurar um atendimento. Isso é bem importante, tá? Segundo, bom, eu tive uma situação, uma relação desprotegida há algum tempo, enfim. A contaminação em si, né, ela normalmente é assintomática, né? Mas existe um quadro que a gente chama, né, que é um quadro que a pessoa pode apresentar que se assemelha muito a um estado gripal, né? A uma dor de garganta, a um desconforto, uma dor no corpo, a um cansaço, até coriza, às vezes a pessoa pode apresentar, que pode ser né, o que pode estar passando então por uma infecção aguda pelo HIV. Né? Então pode apresentar alguns sintomas muito parecidos com um estado gripal. Né? Uma outra situação que a gente percebe é que a pessoa começa a apresentar com frequência queixas de dor de garganta ou outras queixas de doenças respiratórias, infecções, que até então não era uma pessoa que praticamente não adoecia. Bom, eu vou investigar, né? Porque se até então eu era uma pessoa saudável, praticamente não ficava doente, e de repente eu comecei a ter infecções repetidas, eu vou parar e pensar, bom, o que eu fiz, né? Como foi o meu comportamento anterior? Eu me expus, talvez, a uma situação de risco, né? Isso pode ser um sinal de que a pessoa realmente foi contaminada, né? Então, precisa procurar, muitas vezes os próprios médicos, né, se dão conta e acabam solicitando exames, ou a própria pessoa, né, também, que de fato sabe qual foi o comportamento que ela teve nos últimos tempos, pode procurar e esclarecer essas dúvidas. Porque o HIV, ele realmente acomete o sistema imune, né? A pessoa fica mais debilitada. Claro que depois, com a medicação, tudo isso retorna ao normal, o paciente recupera, né, essas células, enfim, consegue melhorar para, né, seguir a sua vida normalmente. Além do PEP, gurias, nós temos algo importante que é o PrEP, né? Que é um tratamento novo que a gente tem disponível há pouco tempo, mas que é bem eficaz e bem interessante, que é a profilaxia pré-exposição. Quem pode utilizar essa medicação? Primeiramente, a pessoa tem que ter mais de 15 anos, né? Então, a faixa etária, então, ela é importante ser observada, mas além disso, a pessoa que possui, então, uma vida sexual ativa, com múltiplos parceiros, né? Ou que tem um parceiro que é soro discordante, então, que o parceiro é soro positivo e a outra pessoa não é, né? Então, também pode procurar a unidade de saúde, pedir, né, por esse tratamento e a gente vai encaminhar. Os homossexuais também, a gente sabe que é um público, né, que de fato
tem um índice alto de casos de HIV neste público, então também os homossexuais são públicos elegíveis, né, para a utilização da PrEP. Mas de forma geral, né, as pessoas que se sintam mais seguras em utilizar, a gente também consegue solicitar a medicação. Claro que tem algumas questões que a gente conversa, né, na consulta, mas também está disponível gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde e é algo que a gente tem divulgado muito, né, procura, assim, falar sobre isso, porque é algo que funciona e que veio realmente para somar nessa luta contra o HIV. Só ia comentar, Indiara, que o PrEP ele não é um método contraceptivo, né? Sim, na verdade, é um tratamento que tem o intuito de proteger contra exclusivamente o HIV. Também não protege contra outras infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, é algo muito específico para o HIV. E, sim, né, nenhum tratamento para doenças, né, evita a gravidez e nenhum anticoncepcional evita né, adquirir doenças sexualmente transmissíveis. Isso é uma dúvida bem comum entre os jovens, né? O que que eu preciso fazer? Bom, eu uso anticoncepcional. O que que eu preciso? Eu preciso usar preservativo, né? Então, eu tomo anticoncepcional, eu preciso usar preservativo? Sim, precisa, porque o anticoncepcional previne gravidez, mas o preservativo previne infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, a dupla proteção que a gente fala, né? Ela é fundamental e seria o ideal, então, de se pensar entre toda a população, né, que está exposta, que, enfim, que está, de certa forma, tendo uma vida sexual ativa e tudo mais. Até porque a gente falou aqui focado realmente no HIV, como a Andiara nos disse, os casos, existem muitos casos, porque é uma questão que você contrai esse vírus, digamos, e você lida com ele a sua vida inteira. Então, com certeza tem na lista de atendimento do posto de saúde pessoas que estão há muitos anos com esse acompanhamento, mas também, como falamos no começo, Andiara, não param de chegar novos casos também, né? Neste ano nós vínhamos até num ano tranquilo, porém agora o final desse ano nos surpreendeu, tivemos alguns casos novos, né? Então, certamente quando nós não temos diagnósticos novos é porque essa pessoa não chegou até nós, né? Não é porque não há transmissão, e isso é fato, né? Então, vai aparecer em algum momento, essas pessoas vão chegar, né? E neste ano aconteceu agora mais para o final desse ano, né? Então nós estávamos felizes de certa forma, mas ao mesmo tempo preocupados porque bem onde estão esses casos, né? Em algum local eles estão. E realmente agora a gente teve alguns diagnósticos num período curto de tempo, né? E também nós temos hoje em torno de 100 pacientes vinculados ao SAI, né, de Bento, SAI-CTA, que é a nossa referência para atendimento em HIV, né, aqui do município e da região, em torno de 100 pacientes em acompanhamento, né, usando medicação, fazendo consultas, enfim, é um número bem significativo pelo tamanho da nossa cidade, se nós compararmos com outras cidades da região com o mesmo porte que Veranópolis, né? Então a gente é conhecido por ser um município com bastante casos, sim, de HIV. Importante seguir todas essas orientações, dicas aqui, inclusive esse nosso bate-papo, ele fica disponível no Facebook para justamente evitar. Tem maneiras de evitar, é claro, a principal dela é a proteção, né? Que a gente deixa esse recado aqui, Dezembro Vermelho. Existem formas de lidar e de conviver com o HIV, mas acho que fica essa nossa mensagem, né, Andiara, de formas de evitar esta doença. Então, a prevenção sempre é o melhor, né, remédio, a melhor opção para todas as doenças, seja elas sexualmente transmissíveis ou não,
né? Então, não adquirir certamente nos livra, né, enfim, muito trabalho depois, né? Então, a prevenção é o que a gente mais costuma falar, né, e disseminar. Então, para as doenças sexualmente transmissíveis, o uso do preservativo para qualquer tipo de relação heterossexual, homossexual, é a melhor forma. Para o HIV, hoje surgiram novas estratégias, que é PEP, que é PrEP, então nós precisamos falar sobre isso. E se alguém está preocupado, está com peso na consciência, né, se expôs de alguma forma, também a gente está à disposição para conversar, para testar, né, e diagnosticar o quanto antes também, para a gente poder tratar, enfim, e ter né, quanto menos prejuízos à saúde dessa pessoa também, melhor certamente para a vida posterior também ao diagnóstico, né? Então, é prevenção, diagnóstico precoce e tratamento. A gente agradece muito, dicas valiosas aqui a respeito do Dezembro Vermelho. Muito obrigada à coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Andiara Lovisão. Nós que agradecemos mais uma vez esse espaço tão importante, né, que a gente sabe que atinge um número enorme, né, de ouvintes veranenses. Muito obrigada. Nós que agradecemos esse o nosso quadro Saúde e Bem-Estar, em nome de Vivere Clínica de Oncologia, atende a convênios junto ao Hospital São João Batista, em Nova Prata. Fonoaudióloga Josiane Mesquita, atendimento na Clínica Nossa Senhora de Lourdes. Maria Angular Dauas, médica oftalmologista, atende crianças e adultos no Centro Clínico do Hospital Comunitário. E cirurgiã dentista Pamela Sartori, atendimento junto ao consultório do dentista Marco Aurélio Balotinsense, na Marechal Deodoro, o número 326. Agora 10h36, 22 graus a temperatura. Nós vamos para o intervalo, já voltamos com o Temática. O Dirceu volta, inclusive, com informações das ruas.